Abrimos as portas do camarote desta semana com os nossos residentes habituais, o Miguel Guedes, adepto do Futebol Clube do Porto, o Rui Calafate, adepto do Sporting, e o Miguel Gonçalves, adepto do Benfica. Obrigado a todos por terem vindo, como não podia deixar de ser, não faltaram, e ninguém tem motivos para chorar, pelo menos do que resta da jornada deste fim de semana. Ninguém tem motivos para chorar. Na frente continua o Miguel Gonçalves. Sim, saudações a todos, Miguel, Rui, Fernando, todo o nosso vasto auditório. Eu já não me recordo de quando é que foi a última jornada em que todos nós estávamos contentes. Sinceramente já não me recordo, e ainda por cima com goleadas dos três grandes, e portanto vamos celebrar então esta benesse nesta semana. Sim, o Benfica continua na frente, pelos vistos, e de acordo com um comentador de futebol da nossa praça, se o Benfica tivesse 7 pontos à frente era terrível para aquilo que é a competitividade do nosso campeonato. Achei essas declarações... Miguel Gonçalves, podes dizer o nome? O meu nome é Fernando Tavares e o nome desse comentador é Ribeiro Cristóvão. Exato, não é tanto aqui tão importante o nome. É importante, claro, é um senador. É um senador que eu acho que todos nós temos direito aos nossos momentos maus, como é óbvio. Eu acho que ele teve o seu momento mau, mas isso é o menos importante. O mais importante é que o Benfica está lá em cima a consolidar os seus registros exibicionais. Mais importante para ti. Mais importante para mim, evidentemente, a consolidar os registros exibicionais. Isso sim é também muito importante para mim, numa vitória que não sofreu qualquer tipo de contestação e em que pensei é o terceiro ou quarto jogo consecutivo em que Laje mantém este 11, parece que acertou no 11, é um 11 que lhe dá a possibilidade de ter inteligência e dinamismo na zona interior, jogo interior, ser inteligente também quando se joga para as aulas, e portanto o jogo que assistimos foi um jogo pleno de inteligência e de intensidade. E depois, que delícia que é ver Pizzi a jogar, já lá escreveu assim Bruno Fernandes também, e também é bonito ver essas declarações de apreço entre os jogadores de clubes rivais, e portanto os meus parabéns ao Bruno Fernandes por essa declaração. Pizzi, que é tão mal amado em tantos benfiquistas, eu devo dizer que para mim é um particular prazer dizer bem de Pizzi, porque sempre achei que a evolução, a exibição do Benfica está sempre indexada àquilo que é o momento de forma também de Pizzi. Olha, faz-me lembrar precisamente quando na semana passada o Miguel Guedes falava também das exibições do Porto, indexadas de certa forma ao momento de forma de Marega. E portanto este Pizzi joga e faz jogar, e depois nota-se que de facto entrar, construir o jogo mais à frente, pressionar mais à frente com jogadores tecnicamente evoluídos que sabem decidir bem e com rapidez na área é sempre mais valia para qualquer equipa, e portanto deixo esta... peço desculpa pela repetição, deixo esta deixa para também explicar certamente aquilo que vamos falar, que é nomeadamente o que foi o jogo do Porto, também passou, foi muito parecido, digamos assim, o jogo do Porto com aquilo que foi o jogo do Benfica, os processos são exatamente os mesmos e portanto isto promete muito para a competitividade daquilo que vai ser o campeonato português até ao final. Não sei se o Miguel Guedes está com a mesma leitura. Olá, vivam todos, é um prazer estar novamente com todos vós, com o nosso vastíssimo auditório e com vocês três, meus amigos. Dizer-vos que em relação a este Benfica, eu acho que é o melhor Benfica da época. É dificilmente questionável que neste caso os resultados acompanham uma retoma exibicional. Eu julgo que o Laje finalmente encontrou não só um 11 tipo, mas também processos mais tipificados de jogo. Concordo com o Miguel Gonçalves, quer dizer, há aqui uma indexação
de Pizzi, a Pizzi, do jogo do Benfica, a Pizzi, quando o Pizzi tem um crash, é um bocadinho como a bolsa, não é? A bolsa do Benfica desce. Pizzi é um timoneiro, é um jogador de equilíbrios, é um jogador também que depois tem-se visto, porque tem golo, desequilibra, e tem também assistências. Portanto, é um jogador que pode ser mal amado, porque tem uma pinta de não exuberância, não é? Faltava-lhe um bocadinho aquele je ne sais quoi que faz daqueles jogadores superlativos, mas o Pizzi tem outras características e tem, sobretudo, quando está bem, um rendimento do ponto de vista físico, mental, emotivo, chegar ao golo, ter assistência, de equilíbrios, absolutamente exemplar. Tem comprometimento também. Este Benfica é um Benfica que ousa mais. Para o campeonato nacional isto chega a maioria das vezes. Vamos ver depois como é que é o Benfica a provar com equipas como o Porto, contra um bom Sporting que se espera, contra um bom Braga, um bom Vitória. Vamos ver como é que se comporta. Já tivemos alguns bons exemplos e maus exemplos com o Porto, mas este Benfica com Gabriel e Taarabt é um Benfica mais ofensivo, que se expõe a alguns desequilíbrios, caso haja algum desacerto do ponto de vista defensivo, ou equipas mais pressionantes ou mais capazes, mas para o campeonato nacional normalmente dá. Acresce que Vinícius e Chiquinho parecem também eles complementares. Chiquinho neste jogo com o Famalicão faz 2 ou 3 assistências para gol, e portanto está muito forte no jogo. Pronto, e parece-me evidente que o Benfica nesta altura está na fase mais exuberante, tem a grande vantagem, à semelhança de outras épocas também, não ter perdido muitos pontos nos momentos. É um justo líder, Miguel? É um justo líder? Não, a justeza mede-se sobretudo pelos pontos que se vão conquistando, e o Benfica tem sido mais regular. O Benfica tem tido mais, e não acho que seja, acho que não é um justo ou injusto líder pelo futebol praticado. Eu julgo que o Porto já teve uma prova de aflição brutal na Luz, onde foi dono e senhor de um jogo a 90 minutos, com um jogo de enorme dificuldade teórica e prática, como é o jogo do Benfica, em condições particularmente complicadas. Ninguém dava nada pelo Porto, e depois o Porto foi à Luz fazer o que tem que fazer, amilhar os 3 pontinhos com muita humildade e com um grande jogo. E portanto, se fosse essa a prova fundamental entre as equipas, o justo líder seria aquele que ganhou. Mas isto não é uma competição entre 2, é uma competição entre 18, e verdade seja dita que o Benfica tem sido mais regular. Miguel, eu sei que tu gostas de números, de estatísticas e isso tudo, só para ajudar a complementar o teu raciocínio. Acho que uma equipa... do Miguel Gonçalves, adepto do Benfica. Não é replicar, é só para complementar, de facto, uma equipa como o Benfica, que em 14 jogos para o campeonato tem 37 golos marcados e apenas 5 golos sofridos, demonstra bem quais são os princípios defensivos e ofensivos do Benfica, não é? E para complementar, Miguel, agora complementando-te a ti, há também, para além dessa prestação ofensiva, enfim, nós somos adeptos dos nossos clubes, mas estamos aqui também para analisar os outros bons momentos com alguma, não é imparcialidade, porque enfim, nenhum de nós é uma ilha, mas com alguma tentativa, sobretudo com uma tentativa, e isso todos nós conseguimos, felizmente, de idoneidade. Há também uma melhor prestação defensiva do Benfica nesta liga, não é? Após 14 jornadas, o Benfica tem 5 golos sofridos, não é? Portanto, o que iguala recordes nas primeiras 14 jornadas dos anos 90, 91, 88, 89, 80, 81 e 72, 73. Portanto, não é, para além de alguma capacidade ofensiva que se tem visto em retoma, há também esta dupla de Ruben Dias e Ferro, mostra até ver uma inusitada capacidade. Sim, costuma sempre dizer, não é? O ataque ganha jogos, a defesa ganha campeonatos, não é? Apenas esse eu só espero, portanto, que tudo pior, assinalavelmente. Não? Recordando aqui que estamos cada um na sua latitude, utilizando a internet para nos ligarmos todos. Uma saudação especial, há aqui um Darth Vader pelo meio, uma saudação especial para quem nos ouve, não nas emissões em direto, mas através dos podcasts, seja na nossa página do YouTube, seja no site da radioestadio.pt. Rui Calafate, vamos então à tua análise. Saúdo todos os ouvintes da Rádio Estádio, os meus amigos Fernando, Miguel Guedes e Miguel Gonçalves, e como os nossos ouvintes se lembram, na semana passada nós não gravámos no dia habitual e a emissão não foi para o ar no dia habitual.
pelo motivo da agenda e de tudo o que é o critério editorial bem da Rádio Estádio da atualidade, que é sempre o que se impõe. E por isso eu na semana passada... Neste caso teve a ver com as competições europeias. Com as competições europeias. E portanto, eu esqueci-me de dar uma nota que para mim é muito importante e julgo que tanto os meus colegas de programa se associam de certeza. Dar uma palavra a um grande jogador que é o Tarantini, 300 jogos, 12 anos ao serviço do Rio Ave, um jogador que também faz muito e já está a preparar o que é o dia depois do amanhã dos seus colegas jogadores de futebol, portanto tem este lado social muito importante e eu queria saudar o presidente António Silva Campos, uma grande instituição que é o Rio Ave, e o jogador Tarantini por estes 300 jogos, que acho que é significativo. E é uma figura do nosso campeonato, sem dúvida. E portanto são 12 anos ao serviço de um emblema e isso já é muito raro nos dias de hoje. Rui, aproveita a tua nota para também saudarmos um jogador do teu clube, que também nós não falámos, obviamente, na semana passada, que é o Luís Neto. Não, eu queria a segunda nota. Ok, peço. A segunda nota não, era também falando noutro clube, desejando as melhoras ao Luís Neto, mas agradecer a gentileza da mensagem do Varzim, uma vez que o Luís Neto é da Póvoa de Varzim e iniciou a sua carreira lá, e a magnífica mensagem que o Varzim fez de estímulo e para galvanizar o Luís Neto, e portanto o Varzim também saudar os adeptos, os varzinistas, que também são uma gente muito, muito séria e que eu respeito muito e tenho saudades também de ver o Varzim na Primeira Liga. Relativamente a esta análise, o que eu posso dizer é o seguinte: para mim, fiquei muito satisfeito por o Pai Natal ter aparecido de verde e branco nos Açores e felizmente ter uma noite tranquila de segunda-feira, o que às vezes é raro nesta época do Sporting. E por isso nós estamos com este resultado 4-0, com uma excelente exibição superlativa do Vieto, mas também de outros jogadores, e portanto nós também temos o nosso homem que faz mexer a equipa, que se chama Bruno Fernandes, mas temos outros, e o Vieto é de facto um bom jogador e deu provas disso, e também do investimento que o Sporting fez nele, um clube que não é rico, gastar 7 milhões e meio num jogador, e é tempo do Luciano Vieto começar a mostrar-se muito mais, mas de facto esta é uma luta a dois. O Benfica fez um jogo espetacular, eu sou admirador do Pizzi, acho o Pizzi um excelente jogador, e fazendo sempre algo que as pessoas esquecem. O Pizzi foi extremo direito no início da sua carreira e quase que foi aprendendo a ser um jogador de equipa e muito mais influente para uma equipa do que apenas um extremo. E Pizzi hoje tem esse fundamento essencial, é uma peça basilar na estrutura do Benfica e de facto, como o Miguel Guedes dizia, quando não carbura a máquina constipa. E portanto aqui é importante dar essa palavra. O Porto cumpriu, fez uma boa exibição, calma, eu esperava um bocadinho mais do Tondela, porque o Tondela está a jogar bastante bem fora de casa, mas também tenho que dar também uma palavra, que o Sporting ganhou muito bem, uma vitória categórica, a sua melhor exibição, mas também o Santa Clara muito fraquinho, nem conhecendo, nem aproveitando o vento lá das suas terras, de São Miguel, e portanto foi uma grande vitória do Sporting, e agora o campeonato, aquilo que o Miguel Guedes, o Miguel Gonçalves dizia há pouco sobre as palavras do Ribeiro Cristóvão, é uma pessoa que eu respeito enquanto jornalista, enquanto comentador, mas de facto são pessoa que fazem-me lembrar alguns comentadores que estão há muitos anos e depois vão perdendo, podem ver muitos jogos mas já não veem nada. E de facto, quando uma pessoa fala dos possíveis 7 pontos de distância e se esquece da distância do Liverpool para o Leicester e para o Manchester City em Inglaterra, de facto é não compreender que às vezes a competitividade tem a ver com o jogo. Pode ter menos espetacularidade a luta pelo título até ao final, por exemplo, ao contrário como está em Espanha, que até o Getafe está em 4º lugar, mas como em Itália, onde a Lazio está em 3º, Roma em 4º, e o Inter e a Juventus este ano estão equiparados. Mas de facto, nós já tivemos, por exemplo, o que dizer do futebol francês, quando, à exceção do ano em que o Mónaco foi campeão, quantos pontos de distância teve o Paris Saint-Germain, não este ano, mas quantos pontos de distância teve o Paris Saint-Germain para os outros? Eu acho que a competitividade tem a ver com o nível das equipas, e o que é facto é que o nível do futebol português não é bom, não é de grande qualidade. Tem que dizer isso, há bons jogadores, há bons treinadores, mas a competitividade é baixa, a competitividade é muito baixa, e é baixa muito por culpa da Liga, muito por culpa do calendário, muito por culpa da falta de exigência que há, e vamos ver isso. Porquê é que não há jogos agora até
Ao final tivemos 3 jogos em dezembro, entre final de novembro e até o final de dezembro, até o início de janeiro, tivemos 3 jogos para o Campeonato Nacional. Isto de facto não é admissível. Não temos que ter também, desculpem o termo, uma orgia de jogos como a Inglaterra, que é um cansaço quase de 48 em 48 horas com o Boxing Day, que é um dia tradicional. Mas tem que haver mais competitividade, o quadro competitivo tem que ser muito maior para dar mais de facto estaleca às equipas, e como dizia muito bem o Carlos Carvalhal há poucos dias, o Carlos Carvalhal, que vem do Championship, que é um campeonato de grande competitividade, dizia que o chateia, passa a expressão, é de facto só jogar 3 jogos no mês, porque ele só consegue aferir o rendimento do jogador, a resposta de uma equipa em campo com a competição, não é com o treino. E isso é preciso jogar com intensidade, e é daí é que vem a competitividade. Se está a 7 ou 8 pontos, é porque há uma equipa que foi mais competente e há outras que foram incompetentes. Agora, neste momento não nós pões, temos uma luta a dois. Rui Calafato, tu não pões então a tónica, já que estás aí pelo caminho da falta de competitividade, no facto deste fosso orçamental entre as equipas, e ao contrário, por exemplo, do que acontece em Inglaterra, em que os direitos televisivos estão centralizados, o que permite uma distribuição diferente das receitas. Em Portugal, enfim, sim, não é? Correto. Isso é diferente. 50 milhões para 3 ou 4 milhões é uma diferença Sem muito dúvida. grande. Não é? Eu vou dar um exemplo que é muito simples e sei de cabeça. O ano passado, em termos de direitos televisivos, tanto o Manchester City como o Liverpool receberam na casa dos 130 milhões. Mas a equipa que ficou cá mais em baixo recebeu 105 milhões. Ora, o que é que significa entre o primeiro e o último? Houve uma diferença de 25 milhões. Ora, isto é um dado que é importante, que tem a ver de facto com a centralização dos direitos televisivos e que poderá no futuro em Portugal trazer mais competitividade com o dinheiro. Mas não é só isso. Para mim o dinheiro não importa. Olha, vamos dar um exemplo. O Sporting é o terceiro grande. O Sporting está a 13 pontos do Benfica. Porquê é que não é competitivo? Tem a ver com falta de dinheiro? Claro que o Sporting não tem muito dinheiro, mas o Porto também não tem muito dinheiro. E o Benfica também não tem muito dinheiro. Ao contrário do que dizem. Embora tenham grandes orçamentos, não é? Têm grandes orçamentos, só que temos de dizer a verdade, eu escrevi esta semana, são 3 aristocratas falidos. Benfica, Porto e Sporting são 3 aristocratas falidos. Agora, tem um grande orçamento para o futebol, comparado com os outros. Agora, o Sporting tem um orçamento também enorme e está a 13 pontos do primeiro classificado. Portanto, não é a questão do dinheiro só que faz a diferença. Reparem, o Leicester... Mas ajuda. Ajuda, claro que ajuda, mas eu acho ajuda que mais a ter melhores jogadores, certeza, não é? Com certeza, mas o que mais ajuda é um quadro competitivo forte, que ponha as equipas a jogar. Exatamente para as equipas pequenas poderem bater-se com as grandes. Porque aquela questão, nós vemos o seguinte, vocês falam Fernando, falas do dinheiro, da diferença de orçamentos. Mas reparem, meus amigos, Portugal é o país com mais equipas na Liga Europa. Claro que os outros vão dizer assim, está bem, mas o top 5 ficou nas Champions. É verdade, mas nós somos somos o país que temos mais equipas na Liga Europa. Temos mais treinadores na Liga Europa. Portanto, nós temos qualidade. Falta é competitividade. Nós temos que olhar para a competitividade, para o tempo de jogo, para a verdade desportiva. Isso é que faz elevar a competitividade de uma liga. No alimento de hoje, até porque já falaram um bocado também dos jogos de cada um dos vossos clubes. Eu não falei nada sobre o meu. Era isso que eu ia dizer, Miguel Guedes. Ainda por cima tive uma prenda de Natal. Mas o Miguel Gonçalves, que é como benfiquista liderante neste momento, quer falar de tudo e vai ter o seu direito. Para já vamos ouvir o Miguel Guedes sobre o Futebol Clube do Porto. Eu elogiar o Porto. Isso é bom ainda por cima porque é absolutamente merecido. Eu estive no Dragão, um frio de rachar, mas o jogo acabou por aquecer, e eu confesso que já tinha algumas saudades. Miguel Guedes, esclarece-me pouca gente.
Pouca gente, claro, pouca gente. Então, um jogo às 8h15, um frio desgraçado e com muitos jogos pela frente e para trás. Não? O Porto vem numa competição europeia, o Porto vai jogar na quinta-feira novamente para a Taça de Portugal, ou para a Taça de Portugal, penso eu, Taça da Liga, não é? Não. Quinta-feira joga-se para a Taça de Portugal. Taça de Portugal Taça e de depois Portugal, quinta Taça de Portugal e depois domingo Taça da para a Liga. Taça da Liga. E depois pausa de Natal e depois vem aí o Sporting Porto. Ora bem, é importante que se diga que este jogo do Porto, na segunda parte do jogo do Porto, corriam às 9 horas, ou às 9h15 da noite, e era o único jogo de futebol a acontecer no mundo. Era o único jogo de futebol a acontecer no mundo. As coisas que tu sabes, Miguel. Nem só na Europa. Não, hoje em dia, uma pessoa está um frio de rachar e no intervalo vais ver como é que ficou o Sporting, não é? No intervalo fui ver quando foi ao Sporting e as redes sociais, olha, golear, porreiro, pronto, e a coisa final, pronto, as coisas estão menos mal, embora o pior momento para retoma é antes do jogo com o Porto, mas enfim, seja como for, porreiro, e depois corri a aplicação para perceber que outros jogos estava nenhum. Não havia nenhum jogo a correr na segunda parte do jogo do Futebol Clube do Porto. Não te sentiste especial? Isso não te sentiste especial? Senti-me com frio, especial, e a pensar, a nossa liga está a fazer um trabalho muito bacano. Não é normal. Sendo que houve promessa, já há vários anos a promessa de não haver jogos à segunda-feira, não é? Exato. A promessa, desculpa, Miguel, desculpa ajudar em tua defesa, porque tu apanhaste este frio fantástico. Eu estava a ver até na televisão vários esportistas todos tapados, pareciam que estavam na neve, mas não esquecem que não foi de anos. Este ano, uma responsável da Liga prometeu que os jogos, não haveria jogos à segunda-feira. E continuamos com esta conversa. E depois eu não sei se a culpa é da Liga, se a culpa é dos clubes. Não, essa promessa já vem do ano passado. Eu percebo que até isto pode ser conveniente para o Porto. O Porto jogou há poucos dias, vai jogar na quinta-feira, vai jogar no domingo, e isto poderá fazer algum sentido. Bom, mas quando a resposta à tua pergunta, Fernando, pouca gente, pois era o único jogo a decorrer no mundo do futebol no mundo e os espectadores não estão todos errados, não é? Portanto, por algum motivo não se deveria jogar estas horas. Bom, seja como for, falando do jogo, foi uma bela prenda de futebol que o Porto e Sérgio Conceição nos deu aos adeptos. Já se notavam aqui e ali algumas retomas, nós tivemos um jogo exibicionalmente e taticamente perfeito na Luz, tivemos um extraordinário jogo de futebol com o Famalicão a 90 minutos também no Dragão, e estávamos todos, nós adeptos esportistas, ansiosos por ver um bocadinho mais disto, e o que hoje se viu, tanto na primeira parte, onde um bocadinho mais de acerto do Marega e de Luís Dias, isto teria sido uma primeira parte extraordinária, uma segunda parte muitíssimo boa, porque muito solta também com outros intervenientes, a subida do Corona para o lugar do Marega, com a entrada que foi permitida pela entrada do Manu Manafá no jogo, um Otávio num belíssimo momento de forma, Nakajima a mostrar o que pode trazer de diferente ao Futebol Clube do Porto, um Uribe com enorme consistência, perante a ausência do Danilo, Sérgio Conceição explicou que por uma lesão de 3-4 dias, mas que não faria sentido arriscar, o Porto exibiu-se com outro tipo de valências. E para alguns adversários, não para todos, acredito, mas para alguns adversários pode fazer toda a diferença no sentido de ser um jogo notavelmente mais capaz, mais bonito, com mais soluções, com muito mais jogo entre linhas, com muito mais posse, com muito mais controle, mais bonito. E portanto, eu acho que todos nós hoje fomos ao Sá da Bandeira ver um jogo, fomos ao Sá da Bandeira e vimos uma excelente exibição do Porto. Com isto eu o quero Sá da dizer... Bandeira, para quem não é do Porto e não conhece, é um teatro muito antigo, agora teatro municipal também, com história, com grande história. Referido pelo Sérgio Conceição muitas vezes para se referir à qualidade exibicional ou não das equipas, se devem ou não, a quem quer espetáculo vai ao Sá da Bandeira. Eu acho que hoje o Sérgio levou-nos todos a ver um espetáculo seu no Sá da Bandeira. E é também bom, de vez em quando, vermos espetáculos em todo lado, ao ar livre, mas também numa sala condicionada, hoje foi bonito ver. E o Tondela
foi completamente maniatado pelo Porto. E é verdade que o Tondela não esteve bem no jogo, porque jogou apenas o que o Porto lhe deixou jogar. O Tondela faz melhores resultados fora de casa neste campeonato do que em casa, é das equipas mais temíveis a jogar em contra-ataque neste campeonato, e não foi capaz de fazer rigorosamente nada desse ponto de vista. O Porto nunca consentiu nenhum, condicionou completamente o jogo do adversário. Estão feitas E, portanto, as pazes, Miguel Guedes. Não, é sobretudo, não, ninguém estava zangado. Agora, o que eu julgo é que o Porto, Ora. com estes protagonistas, ninguém anda ao soco. Com os nossos, então, estão a ver, no anterior programa nós referíamos isso e afinal prova-se que não houve soco nenhum. Eu tento avisar-vos, vocês não... Não houve? Não houve. Agora fiquei confuso. Não houve soco nenhum, não houve. Eu disse que não houve soco nenhum e aqui, e as câmaras assim comprovam, não há notícia de nenhum soco, não há queixas e tudo segue dentro da normalidade. Agora, se não haver queixa não quer dizer que não tenha havido soco. Mas não há câmaras, não há nada. Mas as imagens não comprovam isso, pelo contrário, e as informações é que não houve mesmo. E portanto, mas dentro do clube ninguém anda seguramente ao soco e portanto nós estamos em profunda paz. Então, agora, também temos direito a vários tipos de futebol, não temos que comer sempre o mesmo tipo de futebol. E sabe então bem, vamos lá ao futebol operário, também ver, deixa-me só acabar o elogio, ver futebol destes com posse, okay, com rendilhamento, com capacidade de jogar entre linhas e sobretudo percebendo que o Porto, com estes jogadores ou com outros, está condenado a jogar melhor futebol e por isso é que eu tenho muita confiança que melhores dias virão até do ponto de vista da tabela classificativa. Vamos lá então ao soco. Miguel Gonçalves, tu como benfiquista já estavas aí novamente dar a tua alfinetada. Ora, vá lá, o que é que tu sabes? Não dou alfinetadas. Admirei sobretudo a confiança do Miguel a dizer que não houve soco. Admiro a confiança do Miguel Guedes a dizer que não houve soco. Eu não sei se houve ou não. Podemos estar de acordo numa coisa. Algo aconteceu. Foi aberto o inquérito, acho que desconfiamos fortemente no que é que vai dar este inquérito, mas o que é certo é que ainda hoje não temos da parte de Sérgio Conceição, do próprio Sérgio Conceição, uma única palavra sobre o que terá acontecido. E eu por acaso tenho uma perspectiva um bocadinho diferente do Miguel Guedes sobre esta questão e o próprio comportamento do Sérgio Conceição. Eu acho que o Sérgio Conceição que nós conhecemos com um coração muito, muito perto da boca, eu tenho uma forte desconfiança que se porventura ele fosse acusado na praça pública de uma atitude que ele não fez, eu acho que ele estaria a gritar aos quatro ventos a reclamar a inocência. E portanto eu olho para o comportamento do Sérgio Conceição, que é perfeitamente anormal, isto é, este Sérgio Conceição, o Sérgio Conceição que nós conhecemos não é um Sérgio Conceição que fica calado. E, portanto, face a acusações, não interessa neste momento se são injustas ou não é isso que eu estou aqui a colocar, estou a analisar o comportamento de silêncio do Sérgio Conceição. Este Conceição ia logo dizer aos quatro ventos que não tinha feito absolutamente nada. Agora, eu acho que em toda esta história ninguém fica bem. Rigorosamente ninguém fica bem e não fica bem também o próprio treinador de Belenenses. Todos nós vimos e ouvimos o vídeo daquela entrada pelo túnel no Jamor, ouvimos o que ele disse, o que nos faz, a não ser que ele tenha de facto algum problema de sanidade mental, o que eu não acredito, o comportamento dele foi de alguém que sofreu alguma coisa, seja palavras, seja agressões, seja o que quer que seja. O que é certo é que nós não ouvimos uma única palavra de Pedro Ribeiro. Naquela troca de palavras ele diz que pergunta, não sei a quem do Futebol Clube do Porto, se vale tudo no futebol. Eu não quero ser má língua porque não é esse o meu feitio, mas no futebol pode não valer tudo, mas vamos ver o que é que vai valer a Pedro Ribeiro este silêncio. O que é que isso quer dizer, Miguel Gonçalves? Qual é a tua suspeita? Vai valer? Não, porque eu ouvi um comentador, um programa, sinceramente neste momento já não me recordo qual foi, que diz que Pedro Ribeiro pode estar muito próximo de renovar pelo Belenenses e portanto eu não quero dizer, eu não quero dar aqui nenhuma, não quero levantar aqui nenhuma suspeita, mas eu apenas acho estranho que no meio disto tudo, aquele que se aparentemente foi agredido ou insultado é também um dos que está completamente calado sobre tudo o que aconteceu. Agora, percebam o seguinte, para mim custa muito falar disto,
quer o Miguel Guedes, quer o Rui, tenho a certeza que esta é a parte que mais odeiam de falar sobre o que é o fenómeno de futebol. Nós estamos muito mais entusiasmados, obviamente, a falar sobre aquilo que é o futebol jogado nas quatro linhas. Isto é um fé-diver triste, a mim apenas o que me chateia mais no meio disto tudo, e atenção que eu sou um apreciador do treinador Sérgio Conceição, é que nós estamos a falar de um treinador que é reincidente neste tipo de comportamentos, e não apenas no foco do Porto. Já tinha, digamos assim, uma espécie de cadastro no Braga, no Portimonense, etc. E, portanto... Não, no Olhanense. Olhanense, peço desculpa, no Olhanense. Sim, Guimarães. E, portanto, não nos custa muito desconfiar que, uma vez mais, Sérgio Conceição esteve aqui envolvido numa altercação, pelo menos um bocadinho, num evento um bocadinho mais à margem daquilo que deveria ser a saudável convivência entre os agentes. Miguel Gonçalves, deixa o Rui Calafate agora falar, por favor, vamos ouvir também. Quero falar um bocadinho sobre o soco depois. Sobre esta questão eu quero... Já tinhas falado, Miguel Guedes. Não, eu só disse que não houve soco nenhum, mas agora gostaria de dizer um bocadinho mais. Pronto, eu sobre esta questão é o seguinte, na semana passada, como se lembram, até brinquei, dizendo que entre o Sérgio Conceição e o Pedro Ribeiro tínhamos uma nova dupla, Simon and Garfunkel, e falei do Sound of Silence, o som do silêncio. Depois da intervenção do Miguel Gonçalves, eu tenho que falar do preço do silêncio. Que o Miguel Gonçalves queria dizer era, e eu sou um bocadinho mais expansivo aqui neste caso do que ele, é quando ele diz o que é que isto vai custar, qual é o preço que Pedro Ribeiro tem para continuar em silêncio. Porque o que é que eu quero dizer com isto? Não tem nada a ver contra o Porto, nem contra o Sérgio Conceição, toda a gente sabe, tanto no Record como aqui na Rádio Estádio, eu gosto muito do Sérgio Conceição. Agora, este cavalheiro, Pedro Ribeiro, primeiro, nunca teve tanta promoção como agora. 2, este senhor disse que foi agredido, andou a perguntar, anda aí nas televisões quem é o boi e quem é o boi, pá, que isto não tem lógica nenhuma, isto não é futebol, não é nada. 3, este senhor disse que foi agredido, era um soco e não sei o que mais. Se foi agredido tem que dizer quem é que o agrediu. E depois não é dizer que está para estar calado. Porque é assim, porque se ele diz que alguém o agrediu e ninguém o agrediu, é um mentiroso. Portanto, ou temos aqui duas opções neste senhor Pedro Ribeiro, ou é um mentiroso, ou é um cobarde. E a coisa que eu odeio na vida são cobardes. Portanto, se este senhor diz que foi agredido, identifique quem o agrediu. Se não o fizer, é um cobarde. E aqui não tem a ver com a sua competência técnica, tem a ver, como alguém disse, e bem, não me lembro, sinceramente, porque eu até gosto de identificar quem diz as coisas, mas isto é uma questão de caráter. Portanto, este senhor ou é um mentiroso, digo eu, ou então há aqui qualquer coisa que está a haver, há uma cobardia total, ou é mentiroso ou é cobarde. Ora, eu quero-me parecer o seguinte, eu não faço aquelas leituras do Rui Pedro Soares e não sei o que, mas eu isso nem quero falar disso, porque eu tenho um grande respeito pelo Belenenses, pelo clube de futebol dos Belenenses, mas tenho muito pouco respeito pela Code City que veste de azul. E, portanto, isto não é o Belenenses. Primeiro, eu não quero misturar, porque o Belenenses é uma grande instituição do futebol português, o clube de futebol, os Belenenses. Este Code City é um negócio do Sr. Rui Pedro Soares, que até hoje ainda gostava de saber de onde é que vem o dinheiro. Primeira pergunta. Portanto, de onde é que vem o dinheiro, não é só de onde é que se comprava o preço do silêncio, também é de onde é que vem o dinheiro. É sempre muito importante ver de onde é que veio o Rui Pedro Soares, o que é que ele fazia na vida e de onde é que veio o dinheiro. Que isto até agora ninguém esclareceu. Porque quando nós falamos do futebol, e como eu até já escrevi no Record, eu gosto que haja bons investidores que apostem nos clubes de futebol, mas que tenham dinheiro claro, transparente, que saibamos de onde vem. E eu não sei de onde vem o Rui Pedro Soares. Peço imensa desculpa de o dizer. Agora, sobre isto, eu acho que já é tão cansativo estarmos há 2 semanas a falar disto. As equipas todas ganharam e, portanto, é tempo de esclarecer. Ou sim, ou sopas, ou é mentiroso, ou é cobarde. E a partir dali é encerrar o assunto. Ainda por cima, estamos no Natal, novo ano, tudo o que é porcaria fica para trás. Miguel Guedes, para concluir o assunto do soco, sendo que é de estranhar este silêncio de Sérgio Conceição. Nós não podemos dizer que ele é um treinador temperamental. Nós, todas as pessoas que gostam e que veem futebol, que é uma pessoa temperamental e de repente, eis não quando,
Eu tenho uma Não opinião, fala. eu tenho uma opinião diferente. Eu percebo a vossa opinião e uma das opções possíveis seria, obviamente, vir a terreno e dizer tudo o que passou. Olha, passou-se isto, e a minha opinião é esta. Podia ser feito isso. Mas eu julgo que isso era alimentar um não caso. E porquê que eu acho que isto é um não caso? Porque eu tenho a Miguel, certeza. mas isto não é pior. Não, Isto assim não é pior, porque olha o tempo que nós pode estamos aqui ser, a falar sobre o assunto. pode ser pior, mas é preciso perceber algum contexto. O contexto é de um soco que não existiu. Não houve nenhum soco. Miguel, eu não sei, nós estamos a discutir sobre algo. São as informações que eu tenho. Pois, mas é que nós não temos imagens, nós não podemos dizer se nem houve vamos ou não ter, soco. nem vamos Claro, ter, é isso, imagens, claro. Não vamos ter porque as imagens não mostram nenhum soco. Miguel, correto. Portanto, nós não podemos inventar um soco nas imagens quando as imagens mostram que não houve soco. Miguel, correto, porque ninguém, o que é que houve, Rui? em seu estado mental, houve. O que há é não um há cavalheiro. não há imagens que mostrem o soco. Agora há um cavalheiro. Não quer dizer que não haja um soco. A dizer que levou um soco. Pronto, e qual é a minha interpretação? Okay. E eu gostava de frisar e para concluir, que para mim isto é um não caso. Porque, obviamente que aconteceu alguma coisa. Eu não parto do princípio que o Pedro Ribeiro é louco. Não acho que seja desequilibrado. Não tem nada a ver com isso. Não acho que seja um problema mental. Acredito que o Pedro Ribeiro estivesse absolutamente indignado. Portanto, acho que aquilo não é rigorosamente nada teatro. Aquilo é de alguém que naquela altura estava intimamente convencido de que tinha que ter aquela reação. O Pedro Ribeiro não sabia que estava a ser filmado, portanto eu considero tudo aquilo verdadeiro. Agora, o que para mim aconteceu, e todos os sinais e todas as informações que eu tenho, mesmo de pessoas que estavam a presenciar aquela situação, isto eu posso vos dizer, é que não há rigorosamente soco nenhum. Há uma altercação entre os dois, que era visível já à saída do campo, não é? Há uma altercação, porventura excessiva de ambas as partes, e depois o que acontece é que o Pedro Ribeiro teve a sensação que levou um soco, porventura. Teve a sensação. Miguel, ou seja, é uma percepção. O Pedro Ribeiro teve uma percepção, porventura, é a minha interpretação. O Pedro Ribeiro teve uma percepção de que tinha levado um soco, que tinha acontecido alguma coisa menos elegante, e que se pareceria com um soco. E, portanto, Miguel, mas atirou-se daquela forma. Atirou-se para a piscina. Sim, basicamente. Essa também é uma tese, um bocado... A realidade é esta, as pessoas... Não querendo estar a prolongar o assunto... A realidade, Fernando... Parece, se calhar foi a cara que foi contra a mão, não sei. Não, eu estou a dizer que houve um problema... Estou a dizer na cara que pode não ter sido, não é? Não teve a dimensão que o Pedro Ribeiro, naquela altura, por estar nervoso, sim, por ter tido outra percepção teve. E, portanto, a partir do momento que ele é apanhado pelas câmaras do Pedro Ribeiro a dizer deste-me um soco, não sei o quê. Cria-se aqui um caldo entornado, mas, na realidade, a única pessoa que está a acusar Sérgio Conceição de um caso que não existiu é Pedro Ribeiro. E, portanto, é Pedro Ribeiro e a SAD Belenenses Miguel, para que tem que pôr cá fora as imagens, e acho muitíssimo bem que Sérgio Conceição, a estrutura do Floco do Porto, o Rui Cerqueira e toda a gente faça sobre isto um enorme silêncio, porque se há alguém Miguel, que tem que dizer alguma coisa sobre esta matéria, é quem acusou. Portanto, acho que o Porto está a agir muito bem, mas tu tens noção, não fala por não quer, e assim deverá continuar. Tens noção que de agora em diante será pedida ou exigida a Sérgio Conceição a mesma contenção noutros momentos. Não, eu acho que o Sérgio Conceição... Como seja quando diz eu estou-me a cagar, essas coisas que são desculpadas pelo feitio. Bom, agora com este novo Sérgio Conceição, com este precedente, menos temperamental, as pessoas podem mudar, também lhe será exigido isso. Eu julgo que as pessoas devem aprender com os seus próprios erros e, portanto, se Sérgio Conceição mudou em relação a nesta matéria, acho que é algo que nós temos que aplaudir, a sua enorme prudência. Agora, a defesa de cada um de nós, quando somos acusados de X, Y ou Z, e todos nós, nas nossas vidas, somos acusados tantas vezes injustamente de X, Y ou Z, passa por diversas estratégias de defesa. Eu posso querer falar e posso querer ficar em silêncio. Isso é um direito que me assiste e assisto ao Sérgio Conceição. É o advogado aqui a falar. Miguel,
Miguel, eu só te vou fazer uma pergunta e como tu reparaste, eu não pus o acento tónico no Sérgio Conceição, eu pus o acento tónico no Pedro Ribeiro. Porque é as imagens que eu me refiro. Mas eu só te quero fazer uma pergunta. Concordas comigo que o Pedro Ribeiro ou é mentiroso ou é cobarde? Não, eu acho que o Pedro, eu não vou concordar contigo, Rui, porque eu acho que nesta altura o que está a acontecer aqui é que há 2 treinadores que estão arrependidos das suas atitudes. Na minha opinião, o que está a acontecer aqui são 2 profissionais que perceberam que exageraram um com o outro. Um deles foi publicamente, inadvertidamente apanhado a dizer, pá, deste-me um soco não sei o quê, coisa que não aconteceu, e portanto ambos, do meu ponto de vista bem, estão agora a ter o respeito um pelo outro que não tiveram no passado. Eu acho isto giro, sinceramente acho, porque acho que este é um momento delicioso para a memória futura, tudo aquilo que está a ser dito aqui neste se provar que Sérgio Conceição deu um soco que não aconteceu, mas se provasse que deu um soco ao Pedro Ribeiro, eu seria a primeira pessoa aqui a condenar o facto do Sérgio Conceição o ter feito, como é evidente. Isso também acredito, isso também acredito, Miguel. Vamos, um caso, o Sporting, temos que falar do Sporting e não só do jogo. As coisas acontecem, nós não podemos ignorar, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Ora bem, nos Açores, Rui Calafate, pergunto eu a um sportinguista, o que é isto? Não gostei. Como não gostei da invasão de Alcochete, também não gostei desses 3 ou 4 energúmenos que foram para lá fazer barulho. E eu quero dizer algo que muitos sportinguistas sabem que eu falo habitualmente, sempre a verdade, e que sentem o mesmo. Quem pensou no assalto a Alcochete, no assalto, na invasão a Alcochete, tal como as 3 ou 4 pessoas que não são das claques, eu pedi às pessoas para não estarem a falar das claques, porque não se sabe, é exatamente como na imagem do Sérgio Conceição. Nós também não vemos nenhum soco e também não vemos quem são as pessoas que dizem Alcochete sempre. Portanto, eu não sei se são das claques ou não são. Portanto, também gostava de pedir esse bom senso. Mas acima de tudo... Rui, as claques já vieram dizer, as claques até vieram dizer que não tiveram nada a ver com aquilo. Claro, não é? E é verdade, a Juveléu e o Diretivo, como é óbvio, e não tiveram nada, isso já eu sei também que não tiveram. Porque aquilo não foi nada montado, aquilo foram 2 ou 3 indivíduos que foram para lá e até gostava de saber quem eram os 3 indivíduos e se alguém os convidou a ir para lá fazer barulho, que isso também é importante dizer isso. Bom, mas o que eu quero dizer é condenar o que se passou em Tu achas que isto foi encenado? Não, eu não tenho provas para dizer isso, tal como também não tenho provas para dizer que o Sérgio Conceição deu um soco. Eu não tenho nenhuma prova disso, enquanto eu não vir as pessoas e sem saber quem elas são, eu não posso falar. O que eu posso dizer é o seguinte, não foi ninguém encomendado da Juveléu, nem foi ninguém dos diretivos, do Diretivo Ultra 21. Portanto, que é esta guerra que se está a montar. E isto é que eu gostava que também se ultrapassasse isto no Sporting, porque há uma velha máxima de um grande líder que se chamava Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. Uma casa dividida contra si mesma não subsistirá. E o que está a passar no Sporting é exatamente o que disse Lincoln quando foi presidente dos Estados Unidos. Continuamos com uma casa dividida e eu repudio veementemente tanto a invasão de Alcochete como os 2 ou 3 energúmenos que foram gritar Alcochete sempre. Alcochete nunca mais. Alcochete é algo de belo no Sporting. O que é algo de belo? É a academia, é a formação, é a criação de novos talentos, é a aposta no futuro do Sporting Clube Portugal. Esse Alcochete diz muito a todos os sportinguistas. A invasão de Alcochete é algo que temos que condenar. E também temos que condenar como outras coisas que se condenaram no futebol e algumas condenadas por nós sportinguistas, mas que não foram condenadas por outros. Olha, por exemplo, quando aconteceu a invasão de Alcochete, todos nós nos lembramos que de imediato Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Ferro Rodrigues apareceram de imediato a contestar o que se passou em Alcochete e a condenar veementemente. Mas nunca condenaram a invasão da máquina da justiça por parte de alguém ligado a um clube, nunca os vi os 3 mais altos magistrados da nação a condenarem o very light que matou o adepto leonino no estádio do Jamor, e portanto é importante dizer o seguinte, Alcochete é um trauma, Alcochete é um pesadelo e convém não estarmos sempre a falar em Alcochete. E o que me cansa, sabem o que é? É para lá dos 2 ou 3 energúmenos que apareceram lá nos Açores a fazer barulho, é depois
o presidente do Sporting outra vez a falar em Alcochete, é um senhor que é o responsável da comunicação, continuo sem saber, porque há uma diretora de comunicação que é a Cláudia Lopes e há um responsável de comunicação que é o senhor Miguel Braga, que até durante a tarde ligou para um canal de televisão, parecia um comentador a falar para um canal de televisão às 4 da tarde, e portanto é preciso algum bom senso. Quanto menos se falar de Alcochete, melhor. Mas Quanto para mais que se isto falar de tinham que Alcochete falar, como não a achas, academia, Rui? não, eu acho que a reação do presidente, com todo o respeito, como todos nós sabemos, às vezes até, eu não gosto de falar disto porque é o presidente do Sporting e eu respeito todos os presidentes do Sporting. Evidentemente, um presidente que fosse um grande comunicador, com uma boa mensagem, fazia muito mais do que o Frederico Varandas disse. Eu não estou a condenar o Frederico Varandas, acho que ele tinha que dizer alguma coisa, disse no seu estilo, um bocadinho frágil, etc., mas de facto disse o que tinha que dizer, aí sim senhor, eu não gosto é que depois se extravase, eu não gosto que se misture as coisas, porque aqui há um grande problema, é que muitas vezes se está a usar Alcochete para damage control de uma época mal planeada, de um plantel que é medíocre e portanto não podemos usar Alcochete para tudo e para nada, porque como eu já escrevi no Record há 2 semanas, Frederico Varandas, quando decidiu ser candidato a presidente do Sporting, sabia para onde vinha. Se achava que não tinha condições, se achava que era difícil, que ficasse a tratar da sua clínica ou a ser médico de futebol. Agora, ele sabia para onde vinha, temos um trauma, temos que passar por cima de Alcochete, não temos que estar sempre a falar de Alcochete. Eu condeno Mas, senhores, veementemente o que se passou, mas temos que passar por cima. um minuto cada um, até posso começar por ti, Rui Calafate. O sorteio das competições europeias, neste caso da Liga Europa. Muito bem, sou rápido. Acho que o adversário mais apetecível para os nossos clubes portugueses foi o Rangers para o Braga, apesar de não saber se vai lá continuar com o Sapinto. O Sporting tem um adversário muito complicado, hoje empatou 1-1, o Başakşehir já foi campeão da Turquia, é muito complicado e de facto, tanto ao Porto como ao Benfica, tanto Shakhtar como Bayer Leverkusen são 2 adversários temíveis e portanto são excelentes jogos em perspectiva, mas muito temíveis os adversários. Miguel Gonçalves? Em relação às competições europeias, sim, eu concordo perfeitamente com a análise do Rui. No que diz respeito ao meu Benfica, e por uma questão de tempo só vou falar dele, notar que este Shakhtar é um clube que está perfeitamente descansado na sua liga doméstica, perfeitamente descansada, e portanto vai ter outro tipo de capacidade de gestão do seu próprio plantel para jogar com o Benfica, e é uma equipa temível do ponto de vista do que é a sua máquina ofensiva, muitíssimo bem orientada, portanto vamos ter também ainda por cima 2 cavalheiros, digamos assim, nesta eliminatória, o Porto com o Bayern Leverkusen eu acho que vai ser um jogo particularmente interessante, muito interessante de ver. É só Bayern. Sim, peço desculpa. Não compliques mais ainda, mas eu Exato. sou Bayern e Leverkusen. Exato, tens toda a razão. Parecias o Paulo Fonseca nos tempos do Futebol Clube Porto. Não, tens toda a razão. Portanto, basicamente acho que ao Benfica e ao Porto calham aqueles 2 jogos que eu acho que vão ser muitíssimo complicados, mas perante 2 equipas que sabem jogar e que jogam para o ataque e portanto também sabem libertar espaços atrás, e eu quero muito que quer o meu Benfica, quer o Floco do Porto saibam explorar muito bem o contrapé destas equipas. O Braga tem total confiança na sua capacidade para eliminar o Rangers. Tendo Portugal garantido o 6º lugar, o que vai possibilitar a entrada de 2 diretos e 1 nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, com um cumprimento especial para o Braga, que fez 14 pontos na fase de grupos. Cabe ao Miguel Guedes encerrar o programa com a sua análise. Eu de repente percebi, com este sorteio, qual foi a estratégia do Sporting com o LASK, foi que ficar em segundo lugar. E portanto, parabéns, agora finalmente percebi. O pote 2 não valia nada, Percebi. O Sporting tem um adversário que eu julgo que dentro do pote 1, não é? É dos mais acessíveis, apesar de tudo, acho que já que sair, ou lá como é que se diz, vamos todos aproveitar para treinar a pronúncia, esta é acessível ao Sporting, é uma das equipas acessíveis, é um ambiente na Turquia sempre muitíssimo complicado, esta equipa de Sporting tem que se preparar também mentalmente para isso, mas é um adversário que está ao alcance de um bom Sporting. Quanto ao Rangers, bom, eu
tive a felicidade de assistir ao jogo do Porto em Glasgow com o Rangers, sei como é que aquele ambiente extraordinário, vi também o jogo com o Rangers no Dragão, é uma equipa de futebol possante, é uma equipa que acredita, é uma equipa que não é despiciente do ponto de vista técnico, o Braga vai ter muitos problemas, mas também é uma equipa que se não tiver no dia sim, se torna uma equipa mais mediana e portanto um bom Braga, este Braga europeu, digamos assim, não o Braga da Liga Nacional, pode ter algumas oportunidades de passar este Rangers. Depois, Bayer Leverkusen e Shakhtar Donetsk. Complicado, mas Porto e Benfica, se querem ir longe na Liga Europa, não devem estar preocupados com adversários agora, têm é que jogar. O Shakhtar só na última jornada, entra para a última jornada da Liga dos Campeões com 6 pontos, no segundo lugar, acaba por perder em casa inusitadamente com a Atalanta de Gasperini por 3-0 e depois acaba por perder o acesso à Liga dos Campeões, mas era uma equipa de Liga dos Campeões e era porventura aquela que mais mereceria passar juntamente com o City no seu grupo. Trabalho complicado para o Benfica. O Bayer Leverkusen, enfim, é uma equipa que já não tem o poderio de outras épocas no futebol alemão, que teve no futebol alemão, mas é muitíssimo temível, com uma massa adepta extraordinária, um enorme ambiente também, e só o melhor Porto é que seguirá em frente. Resta saber se de facto Porto e Benfica têm ambições, se tiverem ambições, vão passar. Fernando, deixa-me só dizer muito rapidamente que o Deixe-te Benfica ainda dizer tem boa uma casca noite, de banana. boa Não, o tarde, Benfica ainda tem bom uma casca de dia, banana esta semana. consoante a Com a Taça de hora Portugal. a que nos ouvirem, é isso que eu te deixo dizer, e a todos, muito obrigado pela vossa presença. Haverá programa mesmo sendo Natal. Quero agradecer a todos aqueles que nos ouvem, seja nas nossas emissões, seja através dos podcasts do canal do YouTube ou na radioestadio.pt. Eu sou Fernando Tavares, despeço-me e até para a semana.